Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Alex dos Santos e hoje eu vou falar um pouco a respeito de como aprender idiomas, especificamente o latim. E resolvi fazer esse vídeo depois de ter visto um outro vídeo do Rafael Falcon falando a respeito dos métodos para se aprender latim e ah, afirmando ali que o método natural, por assim dizer, não somente para o aprendizado do latim, mas para outros idiomas, não é um bom método e que você deve então não utilizar esse método, não importando os objetivos do seu aprendizado, mas você deve, de fato, não usar esse método e, se possível, queimar os livros, né? Então ele diz para você se desfazer desses materiais. Bom, eu vou passar a minha experiência com relação ao aprendizado do latim e de outros idiomas. E aí vamos chegar a algumas conclusões que eu acho que vão ajudar todos aqueles interessados em aprender latim ou qualquer outro idioma. Bom, o que ele está debatendo ali no vídeo é justamente qual método utilizar no aprendizado de latim. Ali ele está falando mais especificamente para pais que querem ensinar latim para os filhos, mas aquilo também serve para como observações para que adultos aprendam o latim. Então, ele diz que o método a ser utilizado deve ser o método medieval que ele está tentando reconstituir. Né? Ele até tem um curso a respeito disso e tal. Muito bem, e aí ele condena o método natural e todos esses métodos modernos ali que surgiram a partir do início do século XX, final do século XIX. Muito bem. O curioso é que o primeiro contato que eu tive com o Rafael Falcon foi com um vídeo que ele postou, se eu não me engano, em 2011. E naquele vídeo ele disse que havia copiado a gramática inteira do Napoleão Mendes de Almeida. E é curioso porque justamente naquela época, naquele ano, fazia alguns meses que eu havia terminado de fazer exatamente a mesma coisa. Copiar de cabo a rabo a gramática do Napoleão Mendes de Almeida. Eu havia começado em 2007. Todos os dias eu arranjava um tempo para estudar a gramática e eu ficava copiando todas as explicações, todos os exercícios e colocando as respostas. E eu tenho 7 cadernos, né, que são todos referentes a essa cópia da gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida. Cada vez que eu quero relembrar aquele tempo passado de estudos, que foi muito bom, eu vou até aqueles cadernos e olho, vejo a diferença na letra, né? Dá para ver quando eu estava com pressa, quando eu estava mais calmo, quando eu estava prestando mais atenção, quando não estava. É um registro muito interessante, então essa é até uma dica. Vale a pena fazer isso que eu fiz e que o Rafael Falcon fez também, que é copiar a gramática latina inteira. Enfim, naquela época eu havia terminado de estudar com a gramática latina e eu havia começado com a Magna Carta do Rosenstock. Então, se você não conhece, depois você pode dar uma olhada nesse livro. E ele é um método de latim que é inteiro em latim, praticamente, né? Com algumas coisas em inglês. E como eu estava estudando junto com o latim e o inglês, até por isso que eu demorei para copiar toda a gramática latina, então veio a calhar, né, de estudar o latim em inglês e assim melhorar nas duas línguas. Então, considerando essa diferença de métodos, uma coisa que é mais importante, creio eu, no aprendizado de latim, de qualquer outro idioma, ou de qualquer coisa no final das contas, é levar em consideração, em primeiro lugar, qual o objetivo da educação, qual o objetivo daquele trabalho educacional que será feito com a criança ou com o adulto, e em segundo lugar, como aquilo será feito. Então, com relação ao objetivo, você vai ver professores falando que o objetivo é
você desenvolver a inteligência do estudante, né, através do latim, por exemplo, ou de algum outro idioma. Outros vão falar que o objetivo é a pessoa conseguir falar o idioma para, né, se desenrascar ali na vida prática, e assim por diante. Então você vai ter diferentes objetivos. Da maneira que as pessoas que estudam latim falam, existe um objetivo único e absoluto que deve ser levado em consideração para todas as pessoas. Né? E é mais ou menos nesse tom que o Rafael Falcon fala ali no vídeo dele. E esse objetivo sendo o desenvolvimento da inteligência do estudante. Muito bem, isso está certo. Todo mundo quer estudar para ser mais inteligente e não para ser mais burro. Perfeito. Mas aí vem a pergunta, mas o que você quer dizer com ficar mais inteligente? Né? Você quer dizer no sentido que o professor Olavo dá a definição de inteligência, no sentido de a capacidade de a pessoa perceber a verdade? Ou você quer desenvolver a inteligência no sentido de Raven Feuerstein, de que a pessoa inteligente ela tem uma capacidade maior para se adaptar a situações novas? Então, que tipo de inteligência? Essas duas estão relacionadas além das outras, né? E depois de muito tempo de estudo, você vai ver que, de fato, essas definições de inteligência estão todas certas de algum modo. Tá? Então, qual é o objetivo? Considerando esse objetivo, se tornar inteligente de uma determinada maneira, aí sim vai vir a calhar um método ou outro. Né? Então, se você quer desenvolver a inteligência do aluno no sentido de Raven Feuerstein, ou seja, desenvolver aquelas 29 funções cognitivas que todo mundo tem, né, para que a pessoa consiga exercer essas funções cognitivas na sua mais alta capacidade e também os atos mentais e sofrer micromudanças e então conseguir se adaptar a situações novas e conseguir aprender coisas novas e se sentir motivado por isso. Então, se esse é o objetivo, não importa o material que você vai usar, para ser bem honesto. Por quê? Como o Raven Feuerstein ensina na sua técnica de aprendizagem mediada, veja, eu sou um formador licenciado do PEI, o Programa de Enriquecimento Instrumental, que é justamente o programa criado pelo Raven Feuerstein para desenvolvimento cognitivo. Há pelo menos 3 itens, 3 pontos específicos que têm de ser trabalhados em cada aula, independentemente da matéria, seja latim, qualquer outro idioma ou qualquer outra matéria. Que é o quê? Justamente a reciprocidade entre professor e aluno, ou entre professores e alunos. Depois disso, o insight, que é o entendimento que o aluno tem daquele conteúdo ou daquela técnica que está sendo ensinada. E a mais importante de todas, a transcendência, que é o quê? Como o aluno utiliza aquilo que ele aprendeu em outras situações da vida, no contato com outros fenômenos. E aqui é o mais importante porque esse último fenômeno vai indicar se houve um negócio chamado modificabilidade cognitiva estrutural. Ou seja, o estudante sofreu uma modificabilidade interna que é permanente, para resumir. E esse terceiro elemento que eu mencionei, que é a transcendência, isso depende do aluno se ele for um autodidata, por exemplo, um adulto estudando, ele vai ter de tentar fazer a transcendência por conta própria. Mas se nós estamos falando de alunos, crianças ou jovens que têm um professor, é o professor que tem de fazer com que cada aluno consiga transcender o que ele aprendeu. E o que é a transcendência? É utilizar aquele conteúdo, aquela técnica em outras áreas da vida. Então imagine que você use a gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida ou qualquer outro material de latim com um estudante. Você é um professor, o Feuerstein chama de mediador, e você tem um aluno que o Feuerstein chama de mediado. Muito bem, então você ensina um determinado tópico de latim para esse estudante, pode ser criança, jovem ou adulto, se ele estiver em contato com o professor. Então esse aluno aprende, esse estudante aprende aquele tópico. Então o que ele deve fazer? Ele deve, de fato, ter a reciprocidade ali com o professor, que é o professor quem vai observar se está havendo reciprocidade. Se não está havendo reciprocidade, é o professor que tem de trabalhar a sua técnica para que o aluno esteja na mesma página, por assim dizer, que o professor.
Então, é o mediador que tem que prestar atenção nisso. Depois disso, o aluno, então, vai ter o insight, vai ter o entendimento, e depois disso, ele vai, então, transcender com a ajuda do mediador ou do professor. E essa transcendência, ela é feita a partir do material que está sendo usado. Então, se você está usando a Gramática Latina do Napoleão ou qualquer outro livro de gramática, quando o aluno, o estudante, tiver o insight, entender aquilo, ele vai praticar com os exercícios da própria matéria, ou seja, se ele aprendeu, por exemplo, como utilizar o ablativo em latim, então ele vai fazer exercícios sobre o ablativo. Mas na transcendência, o professor vai fazer com que o aluno mostre que de fato aprendeu o que é o ablativo. Né? E aí é que vem a possibilidade de transcender. Por exemplo, o aluno pode tentar entender como funciona o ablativo em outros idiomas, no alemão, no russo, enfim, qualquer língua que tenha flexão de caso. E nas línguas que não têm flexão de caso, como que o ablativo é expressado? Então, é o professor quem vai, através da interação com o aluno, com o estudante, fazer com que o aluno transcenda. Ou seja, que ele use aquele aprendizado em outras áreas da vida. Então, nesse sentido, pouco importa qual é o material que você vai utilizar. Inclusive, o Ruven Feuerstein ensina que, na verdade, o professor pode utilizar qualquer material para mediar, para ensinar algo para um aluno. O professor é que tem de analisar o material e na preparação da aula, que o Feuerstein chama de mapa cognitivo, o professor deve colocar todos esses elementos ali. Por outro lado, também você vê que o educador americano John Taylor Gatto, ele incentiva os professores a justamente perceberem nos alunos quais as inclinações pessoais, as habilidades que o aluno já tem, para a partir dali você conseguir colocar novas coisas. É lógico, se nós estamos falando de um contexto escolar, onde o professor tem de tratar de 15, 20 alunos numa aula de uma vez só, o professor vai ter mais trabalho para fazer isso, com certeza, e é possível que muitos alunos em uma aula específica fiquem para trás em um aspecto ou outro, porque não vai dar tempo de todos participarem, todos terem um insight, todos fazerem a transcendência, né? Mas o professor atento percebe aqueles alunos que estão tendo mais dificuldades do que outros. E ali ele vai adaptar na sequência das aulas dele, algo mais voltado para aquele aluno, sem o aluno saber. Isso é mais importante. Porque a mediação acontece justamente quando o mediado tem o insight, mas ele percebe que aquilo veio de dentro. Ele teve um insight. E aí ele consegue transcender e com isso ele vai se sentir motivado para continuar aprendendo. Então você utilizando a gramática do Napoleão ou qualquer outra gramática, é você como professor que vai ter de trabalhar essa mediação, ou seja, como ensinar aquele conteúdo para o aluno, né? Tendo em mente como ensinar o aluno, é que você vai, então, chegar no seu objetivo, que é, talvez, ler autores no original, ou ficar mais inteligente no sentido de se adaptar a situações novas, ou ficar mais inteligente no sentido de perceber a verdade nos fenômenos. Enfim, é somente através da mediação. Então, se você é um professor que está ensinando para alunos, você tem de prestar atenção nisso. Se você é um autodidata, um adulto que está aprendendo latim, você tem de prestar atenção nisso também. Você vai pegar o seu material, você vai estudar o material, você vai tentar estar no mesmo nível que o autor em uma determinada explicação. Você vai ter o insight, você vai aprender aquilo, vai fazer os exercícios, e aí depois disso você mesmo tem de fazer uma reflexão para você transcender aquela aula, aquela sessão, para você utilizar aqueles conhecimentos em outras áreas da vida. Por exemplo, você aprendeu o que é a flexão de caso, por exemplo, em latim, e aí você se pergunta, mas como que isso acontece em alemão? Como que isso acontece no inglês? Como que aconteceu ao longo da história do idioma inglês, por exemplo? Então você vê que você condenar um livro não faz muita diferença, no final das contas. Porque o livro é uma ferramenta que vai ser utilizada
para que o aprendizado aconteça, né? Então não faz muito sentido você condenar o livro. Agora, se você tiver de escolher, eu preciso escolher um material apenas para ensinar alguém que não tem nenhuma base de gramática, o que eu uso? Aí sim, pega a gramática do Napoleão e siga passo a passo aquilo, tendo em mente essas nuances que eu mencionei, e aí sim, esqueça o método natural e siga a gramática. Mas nem todo mundo está no mesmo nível de aprendizado. Por exemplo, depois que eu aprendi gramática, quando eu vou aprender um novo idioma, eu não preciso refazer todo aquele caminho da gramática geral aprendida. Por quê? Porque eu já aprendi e agora no outro idioma fica muito mais fácil de perceber as categorias ali existentes naquele idioma e entender o porquê das coisas. Fica muito mais fácil. Então, se você nunca estudou nenhum idioma, não sabe gramática, nem portuguesa, e quer começar a estudar latim, Napoleão Mendes de Almeida, perfeito. Agora, você já estudou um pouco de gramática, você já estudou um pouco de latim ou coisa do tipo, e você quer desenvolver mais o seu conhecimento, aí você pode partir para outros métodos, caso você queira, desde que você leve em consideração esses elementos que eu expliquei agora, que é o que? A interação entre o aluno e o professor, ou entre o autor e o estudante, o insight, que é o momento do aprendizado, e a transcendência, que é o principal, para mostrar que houve uma modificabilidade cognitiva estrutural naquela sessão de estudos, né? Então, por exemplo, na época que eu estudei com o Napoleão, eu estava estudando inglês junto. Até por isso que eu demorei 4 anos para copiar a gramática, porque eu estava fazendo outras coisas em paralelo. Uma delas era o estudo do inglês. Então, quando eu comecei a estudar com a Magna Carta Latina, foi perfeito, porque aí eu estava praticando os dois idiomas ao mesmo tempo, o latim e o inglês. Aquela era a minha situação naquela época. Depois disso, eu trabalhei com o Willock's Latin, que é um método de latim todo em inglês. É mais ou menos na estrutura do Napoleão, mas todo em inglês, né? E sem aqueles insights assim que o Napoleão dá com relação à linguagem geral. É mais focado no latim, mas em inglês. Para mim foi ótimo, porque eu estava reforçando o inglês, reforçando o latim, perfeito. Agora, quando eu acabei com esses métodos, acabei de estudar esses métodos, o que eu percebi? Eu percebi que quando você ia ler um texto original em latim, era muito difícil de conseguir ler aquilo de maneira fluente. Você sempre precisava de um dicionário, de modo que cada texto trazia novas expressões que você precisava de um dicionário para ler. Principalmente os autores romanos, né? Quando a gente fala de latim medieval, já começa a ficar mais fácil. Mas mesmo assim, dá algumas nuances ali que você tem que pegar. E aí fui dar uma olhada naquele dicionário de expressões idiomáticas latinas e vi que, enfim, para você ler no original, você vai ter de ter um dicionário, prestar atenção no que você está lendo, independentemente do método que você usou para chegar até ali. Seja através do Napoleão, seja através de um curso online, seja através de qualquer outro método. Tá? Então, para você ler algo no original, aí vem a calhar aquele outro método que é aprendendo latim, ou reading Latin em inglês, que é justamente uma sequência de leitura. Então, se você já tem a estrutura gramatical que você aprendeu com o Napoleão e começa a utilizar um método desses de leitura, você começa a andar de maneira muito rápida nesse método. Por quê? Porque você já tem as estruturas que você aprendeu no Napoleão. Perfeito, ótimo. Aí vem a questão. Mas, para eu ler de maneira mais fluente no idioma, como que faz? Porque você termina o curso de latim, aí você cai ali, se depara com um material e não consegue ler, não consegue lidar com aquele material. Ou demora muito para lidar com o material. Como é que faz? Nesse caso, o método natural acaba ajudando. Então, o método natural ele vai te dar uma espécie de fluência na língua. Tá? Ele não vai te dar o que a gente chama em inglês de accuracy. Ele vai dar um pouco também, na verdade. Que é você falar de maneira correta ou escrever de maneira correta. O foco dele é um pouco menor com relação a isso. Mas, no que diz respeito à fluência, você ler e entender de maneira rápida,
e utilizar os casos de maneira rápida, para isso o método natural é muito bom. Então, se você está em dúvida, até vi nos comentários lá do vídeo o pessoal falando: ah, eu comprei o método natural, já me arrependi. Nem usou o método, já me arrependi. Ah, eu comprei aqui o método X e já estou arrependido e tal. Gente, não é assim. Basta você ter o teu plano de estudos. Você quer começar com um método mais abrangente e profundo ao mesmo tempo com relação à gramática? Começa com Napoleão, mas não precisa jogar fora o teu livro, não precisa queimar o livro que você comprou. Guarda aquilo para um segundo ou terceiro momento, porque aquilo vai vir a ser útil depois, tá? Então, quando você estuda com o método natural, você vai estar em algum ponto do teu aprendizado, obviamente. Então, se você está começando o latim e começa com o método natural, você, como autodidata, tem de ter em mente que aquilo ali é uma imersão, por assim dizer, e que você deve ir atrás dos tópicos que ele está dando ali. Então, veja, depende de um esforço teu, não é uma culpa do livro, propriamente. Então, você aprende lá a lição 1, lê aquele texto, e ali você passa pela primeira declinação. Então, você vai em outro livro de gramática, ou no próprio livro do método natural. Lá no final você vai ver as tabelas, você estuda aquilo, volta para o texto e continua. Tá? Isso vai valer para qualquer método. Então, se você está começando diretamente com o método natural, perfeito, você tem em mente que você precisa fazer isso. Se você comprou algum livro de método natural, mas você percebe que você não vai ter tempo ou energia para ir atrás dos materiais complementares ali, então começa por uma gramática, como a do Napoleão, por exemplo, e deixa o livro do método natural para depois. Mas não é uma questão de vida ou morte. Use um, queime o outro. Não, não é assim que as coisas funcionam, gente. Tanto que para outros idiomas isso também vale, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, o próprio método natural. Veja, eu não estou falando a favor do método natural e nem contra o método natural. Estou falando que esse material, como qualquer outro material, pode ser utilizado de maneira produtiva se você, como autodidata, ou se você, como professor, souber usar o material. Isso vale para qualquer material, não somente de latim. Então, por exemplo, você tem aqui a língua latina, né, Persei Ilustrata, e você tem o livro de exercícios que você compra à parte. Se você seguir aqui, você vai ver que os tópicos de gramática são dados, né? E lá no final você tem as tabelas. Então, se você quer estudar no estilo Napoleão, você começa com o texto, vai às tabelas, decora as tabelas, vê as explicações. Aliás, em cada unidade aqui, por exemplo, você tem o texto e você tem aqui gramática latina, onde ele explica a gramática. Então, se você tem o Napoleão ali do teu lado, você vai no Napoleão, olha como complemento dessa. Se você está seguindo pelo Napoleão, você usa esse material como um material de imersão, para você ficar mais fluente na língua, né? Então, não é uma questão de queime um material ou deixe de usar um material, use somente o outro. Você, como estudante, você vai ter de elaborar o seu plano de estudos, fazer o seu plano de estudos. E você, como professor, você vai ter de saber qual é o plano de estudos que os alunos devem seguir. E aí você vai adaptar os materiais, né? Então, primeira coisa, você tem que saber onde você quer chegar. É aquela coisa que a gente sabe, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é válido, né? E para quem sabe onde quer chegar, a pessoa sabe as etapas ali do seu aprendizado ou do aprendizado dos seus alunos. Então, quanto ao latim, você pode fazer isso, mas isso vale para outros idiomas também. Por exemplo, se você quer aprender italiano, você pode usar uma gramática, né, estruturada, com mais explicações com explicações gramaticais ali estruturadas, fazer os exercícios, ou você pode ir para o método natural de italiano e ter uma imersão em italiano e usar como método complementar. Qual é o problema? Nenhum. Ou, se você quer aprender francês, usa uma gramática mais estruturada, né, como essa série aqui, mas você quer mais imersão, tal, focar, método natural. Qual é o problema? Nenhum. Ou você quer aprender alemão, aí você usa gramática de alemão, que é mais intensa, estrutural, etc. Mas você quer ter contato com mais material de maneira
progressiva de acordo com o nível, você pode usar o método natural em alemão. Qual é o problema? Nenhum. Então você veja que você tomar partido a respeito de um método válido ou não válido não faz muito sentido, porque tudo depende do professor ou do autodidata, se é um adulto. Então, essa atitude de tomar partido e falar isso é bom e os outros são todos ruins, eu não sigo essa linha. Sinceramente, eu não sigo essa linha e não acho que seja uma linha de pensamento produtiva para ninguém, para falar a verdade, sabe? Porque você vê, por exemplo, aquele canal do Polymath, que é um rapaz que fala latim, um americano que fala latim. E ele usa somente esse método natural. E ele fala latim de maneira fluente, com a pronúncia clássica e tal. E você vê, bom, ele alcançou alguma coisa que, através da gramática latina do Napoleão, provavelmente as pessoas não vão alcançar. Provavelmente. A pessoa vai precisar de outro material, de contato com a língua, até porque é difícil achar material em latim, em comparação com os outros idiomas, né? Então, aquilo que ele fez é louvável, ele aprendeu. Aí você vai falar, ele aprendeu latim, ele é fluente em latim, mas ele não desenvolveu a inteligência dele. Como é que você sabe? Então, quando você toma partido, especialmente falando contra uma outra pessoa, você está pisando em ovos, porque você não definiu o objetivo. Você tem de definir o objetivo claramente. O que é ser mais inteligente? O que você quer atingir com esse método? Para você poder julgar se aquilo vai ajudar ou não chegar naquele objetivo. Então, se você só falar, tem de estudar latim assim porque a pessoa fica mais inteligente. Perfeito. Isso pode ser assim, como pode não ser assim também. Então, assim, porque não dá para saber, não dá para julgar, não dá para avaliar o progresso, entende? Do aluno ou do estudante. Então, sem sombra de dúvida, qualquer material que você utilizar vai te deixar mais inteligente. Depende do teu uso do material. Tá? Se tivesse de escolher um, escolha só um material para quem nunca estudou latim. Gramática Latina do Napoleão Mendes de Almeida. Ah, mas a pessoa já estudou um pouco ou está estudando com o Napoleão e quer ter contato com textos mais fluentes, assim, e saber o nível de dificuldade que está de acordo ou não, usa o método natural. E isso é importante, porque você, no teu desenvolvimento, você deve prestar atenção em qual nível você está. E o professor deve prestar atenção em qual nível os alunos estão. Não é à toa que as gramáticas são progressivas. Você vê no outro idioma, uma das melhores gramáticas em francês se chama gramática progressiva. Então você não vai colocar a pessoa lá para ler Flaubert na primeira aula no original. Não dá. Você vai ter que fazer a pessoa seguir contextos mais simples, vocabulário mais simples e progredir. Qual é o problema disso? Nenhum. Então, gente, é interessante refletir sobre isso, porque eu vejo assim essa briga, por assim dizer, essa coisa que há entre professores que ensinam educação clássica, que é a minha vertente. Eu estudo como um estudante de educação liberal. Eu passei pelos níveis ali de educação, de copista, de compilador, estou demonstrando agora e no futuro, queira Deus, que seja o autor. Então, é a minha vertente, é a minha linha de pensamento. Educação clássica é o melhor tipo de educação que há. Sim, mas por conta disso eu vou falar para a pessoa não utilizar nada do que há por aí? Não, a pessoa tem de, como disse o Paulo, experimentar e ver o que é bom, tirar o que há de bom naqueles materiais, né? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado, né, essa reflexão e nos vemos aí no próximo vídeo. Até lá.